Oi, gente! Vocês estão bem? Espero que estejam todos bem. Hoje eu tenho uma dica maravilhosa. Vocês vão adorar. Nós temos assuntos hoje importantes que pode fazer muito bem, trazer para a gente, para a vida da gente. Exemplos, coisas que a gente vê a outra errar e a gente está vendo o erro e a gente pode consertar o nosso erro, vendo o erro do outro. É um aprendizagem, gente. Quando a gente vê, assim como você aprende uma coisa boa, você aprende aquilo ali, você também pode aprender numa coisa errada, numa coisa ruim, né? E aí você pode parar, se você estiver começando, né? Então, gente, aqui eu tenho uma dica muito boa, maravilhosa, gente, que funciona mesmo. Estamos falando das nossas mãos, o que nós mais usamos no nosso corpo, né, gente? É a nossa mão, as nossas mãos, né? Então, pessoal, eu vou passar essa dica para vocês rapidinho, porque aí você depois, se quiser continuar no vídeo, né? Porque a gente sabe que a gente vai ver um vídeo e fica pulando, né, o vídeo, mas eu não quero que vocês pulem essa parte aqui. A outra é muito interessante. Depois disso aqui, nós vamos falar sobre casamento, amor morto. Tá bom, pessoal? Mas agora eu vou passar essa dica aqui para vocês. Então, as nossas mãos, no inverno, elas ficam ressecadas, né? A gente lava muita louça, a gente pega nos produtos, no nosso dia a dia, geralmente a gente faz umas coisas que nem pensa, a gente nem pensa, né? Como prejudica a nossa mão. Então, à noite, antes de deitar, na hora que você já está acabou a bagunça, você vai pegar um creme hidratante, gente. Tem que ser um creme hidratante. Nem vou mostrar aqui o nome do creme, por quê? Porque pode ser qualquer creme, não precisa ser creme para as mãos exclusivamente. Então, você vai pegar qualquer creme que seja hidratante. Tem que ser hidratante. Então, você vai pegar esse creme e você vai colocar nas suas mãos e você vai passar, deixando um pouquinho generoso. Sabe, gente? Bota aqui, vai passando, deixa bem molhadinho. Depois você vai pegar as luvas. Você vai pegar as luvas e vai colocar as luvas nas suas mãos. E vai deixar ali. Eu costumo até dar uma fechadinha aqui, ó. Tá? Para ela ficar bem quentinha. E você vai sentir que a sua mão vai começar a dar uma esquentadinha. E você fica ali uns 10 minutos, 15 minutos. Aí você que sabe. E quando você tirar, a sua mão vai estar suada, né? Mesmo no calor, mesmo no frio, a sua mão vai estar suada. Então, aí você vai massagear esse creme, né? Você fica massageando, gente. E aí você vai ver a leveza que fica a sua mão. Sai toda aquela asprez. Gente, agora complicou, tá? E a nossa mão fica assim, áspera, né? E eu costumo fazer. Eu tenho sim as minhas mãos sempre bem macias, né? E aí sai aquela secura das mãos, dos dedos. É maravilhoso, gente. Ah, mas eu não tenho luva. Pode ser também uma sacolinha. Você pode colocar uma sacolinha, né? E deixar ali. Caso não tenha uma sacolinha, gente, quem não tem uma sacolinha, né? Quem não tem um saquinho plástico assim, você encontra em qualquer lugarzinho da sua casa, eu garanto. Então, pessoal, façam. Façam nos pés também. Aqueles pés quando nossos pés estão ásperos. Às vezes a gente trabalha o dia todo em cima de um chinelo, de um sapato. Chega
Às vezes chega em casa com os pés tão cansados, e você faça isso, coloca uma sacolinha ou enrola até uma toalha. Eu gosto de sacolinha porque ela é bem melhor, né? Ela aguenta mais o calor, né? Então façam, gente. Depois vocês voltem no vídeo e digam que vocês amaram a ideia, adoraram a ideia. Eu sei porque eu faço e é maravilhoso. O nosso pé fica bem hidratado, sai aquele ressecamento, as cutículas ficam maravilhosas. Gente, vocês vão adorar. Então, essa é a dica de hoje. E você, se inscrevam aí no canal, né, gente? Se inscrevam no canal, deixa aí um comentário. Vamos lá, pessoal, vamos mandar esses vídeos para mais pessoas, né? Porque tem muitas pessoas que agora no inverno precisam cuidar, né, da pele, do pé. E eu vou trazer outras dicas aqui para vocês. Se vocês já conhecem, se vocês têm outra dica também, deixa aí nos comentários, tá bom, pessoal? Eu quero falar aqui. Eu recebi algumas pessoas comentando sobre o casamento. E eu achei interessante trazer aqui para o canal essa conversa, né? Que aqui a gente faz de tudo um pouquinho, né? Casamento que vira amizade, mas ainda tem respeito. Perde o respeito, acabou o casamento, né, gente? A gente sabe disso, né? Mas esse casamento ainda tem amizade e ainda tem respeito. Começa por discussões, né? Que vão e ultrapassam a linha. Gente, são os problemas do casamento, né? Que daí, de repente, né? De repente, você tá ali discutindo e você ou o seu cônjuge, né? Ultrapassa a linha dos palavrões, né? Às vezes a pessoa nem tem esse costume e vai e ultrapassa essa linha, né? Aí você se sente machucada. Aí você chora. Geralmente as mulheres choram, né? Então, mas já a próxima discussão não vai ter choro, não. Já vai ter xingamento para os dois lados. Isso faz com que o outro fica triste. Mas ele também xingou, né? Aí você xinga também, né? E assim começa o xingamento. E assim começa a morte do casamento. Gente, isso é muito real. É o que está acontecendo. Outro dia eu vi uma mulher contando num vídeo, até achei muito engraçado que ela falou, viúva de marido vivo. Vocês já ouviram falar viúva de marido vivo? Gente, é incrível isso, é incrível. Eu achei bem interessante ela falar viúva de marido vivo. Então, essa viúva de marido vivo, o que é que ela estava dizendo sobre isso, gente? A morte começa quando um começa a xingar o outro, né? E isso vira costume. No começo machuca, no começo mas aquilo vai ficando então costumeiro, né? Porque a pessoa tá ali no dia a dia. Então, quando se percebem o quanto já foi longe esse xingamento, né? E aí o casamento já está balançando, né? Balançando. E aí aquele bom dia, amor, bom dia, princesa, já não existe mais, né? Aí começa então, as atenções vão acabando, o carinho e a distância, mesmo estando juntos, vão ficando cada vez maior, né? Gente, é incrível como isso é real, como os casamentos vão se acabando, né? Assim, no desgaste, vão se desgastando, né? E as pessoas não percebem porque estão envolvidas em tudo e vão deixando de lado uma coisa que é muito importante, que é o nosso cônjuge, né? É muito importante. Eu dou muito valor, né? Eu vigio muito, porque
eu sempre lutei para que o meu esposo não mudasse. Eu sempre lutei por isso, porque, gente, eu assisti, como é que se diz de camarote? A destruição de um casamento. Um casamento de pessoas apaixonadas, pessoas que lutaram tanto para estarem juntas. E do nada, a gente diz do nada, mas não é não, né, gente? As coisas vão acontecendo, é porque a gente não para perceber o quanto a gente vai mudando e vai deixando o outro mudar também. Então, isso é muito importante na nossa vida, é nós vigiarmos. Às vezes estamos tão irada, tão brava, né? Com o nosso cônjuge, que às vezes a gente quer perder a paciência, mas a gente tem que voltar atrás, porque ao invés da gente mudar o outro, às vezes é nós que temos que mudar. Às vezes essa mudança tem que vir começar pela gente, né? Então, porque como que duas pessoas podem se unirem e viver perfeito, um perfeito com o outro? E, gente, isso não existe, porque cada um tem a sua índole, cada um tem o seu. Um é o pavio curto, o outro é mais tranquilo, um é mais sapeca, né? O outro é mais tranquilo. Então, essa diferença, tem que saber lidar com essa diferença. Então, eu estou dizendo para vocês, gente, eu assisti de camarote um casamento maravilhoso se acabar, se destruir, virar uma tragédia. Por quê? Porque a pessoa, uma das pessoas, ela no caso, né? Esse marido maravilhoso, esse marido carinhoso, esse marido tranquilo, esse marido que dava tanto valor, esse marido que cantava para ela. Esse marido se transformou num homem triste, amargurado e irado, porque ela começou, gente, a ficar muito autoritária, ela começou a ficar muito exigente, muito exigente. E eu acho que nós temos que exigir do outro, sim, quando ele não faz os compromissos, né? Mas exigir coisas da casa, exigir que... Porque, gente, eu acho que jamais um homem faz um serviço na casa igual a gente faz. Eles tentam, eles fazem. O meu esposo, quando eu não posso fazer as coisas, ele faz para mim. Ele faz cantando, ele faz feliz. Se eu pudesse, eu me esconderia, gente. Mas ele fez do jeito dele. Ele fez. Às vezes chega a ser engraçado o jeito que ele faz. Eu sempre digo para minhas amigas, eu fujo pro quarto. Se ele vai fazer uma comida, gente, de verdade, eu saio para não ver, entenderam? No início eu até meio que quis brigar com ele. Nossa, tem gordura até no armário. Gente, você fritou um bife. Ele tinha cheiro de bife. Ele ficou com cheiro de bife. Ele fritava um ovo, pensa, gente, tinha que... Toda vez que eu chegava na minha cozinha, ela estava chorando, desesperadamente. E eu comecei a levar aquilo na brincadeira. E comecei a explicar para ele devagarzinho. Gente, hoje ele faz. Hoje ele frita um ovo, ele não suja nada. Ele suja, é claro, é obrigada, né, gente? Mas dentro do limite, não jogar azeite para todos os lados, sujava tudo, os talheres, não dava nem para pegar. Gente, só faltava botar fogo na casa, tá? E hoje é tranquilo. Hoje sempre digo para ele, olha, tem que aprender, tem que aprender. Eu sei que ele é meio grosseiro nessas coisas, assim, sabe? Como é que eu vou dizer assim? É, tipo, pega assim de qualquer jeito, né? Parece que tá trabalhando lá na obra, tipo assim, né? Então, eles vão entendendo isso, vão entendendo. E essa pessoa, nem vou dizer quem é, não faz nem sentido, né? Porque se ela escutar o vídeo e eu der uma dica aqui, meu Deus, ela vai vir aqui na minha casa.
mas eu estou usando porque foi um exemplo ruim, né? E eu rapidamente peguei isso para mim e eu fiquei muito triste. Até hoje eu fico triste quando eu penso que aquele casamento acabou. Acabou porque ela ficou autoritária, ela ficou folgada. Gente, ela chegou a ficar folgada. Deu, aconselhei, sim, várias vezes eu aconselhei, chamei atenção, mas nada deteve ela. Eu acho que ele deu muita corda. Tipo assim, começou a fazer só o que ela queria. Já é um erro, porque tem que estar os dois de acordo. O seu esposo não tem que fazer tudo para te agradar. Tem que te agradar em tudo. Agora, não fazer tudo para te agradar. Porque tá errado, não deixar. Às vezes, tem coisas que a gente vai fazer que o marido chama atenção. Diz, olha, não faz, que tu vai te arrepender. E aí você para e pensa, é mesmo, né? Vou me arrepender. Então, agora, mesma coisa nós, esposas, também. Olha, não faz, vai dar errado. Geralmente a esposa fala assim, né, gente? Vai dar errado. Então, por quê? Porque às vezes nós temos mais visão do que eles. Muitas vezes o homem ele é muito distraído. Gente, eu tô mal, eu tô mal. Quando eu penso nessa história, eu fico ruim, porque eu gostava muito de ver eles juntos, né? E agora vejo um para lá, outro para cá, e eu acredito que não tem volta, gente. Então, ele começou a ficar distante dela. Começou a dar a resposta para ela como resposta. Ele começou se distanciar, se distanciar. Ele se silenciou, ele ficou em silêncio. E a gente percebia é, que a gente sabia de quem era a culpa. A gente sabe, né? A gente sempre sabe, né, gente? A gente que tá de fora, às vezes até vê melhor os que estão dentro, né? Então, foi muito triste, porque eles só perderam, eles poderiam estar juntos, né? Mas não estão por falta de vigiar, falta de respeito. Não foi traição, não foi nada disso, gente. Foi por uma coisa tão simples, tão que podia, né, ter mais diálogo. Eu acho que nós mulheres temos mais que chamar para o diálogo, né? O homem ele é mais esquecidinho assim, né? Ele deixa passar tudo, né? Ele se silenciou, né? E ele começou então a ficar muito sozinho. E aí o que aconteceu? Ele começou a se apegar no celular. E aí vocês já sabem, né? Começou a se apegar muito no celular e a briga insistente, né? Aquelas discussões toda a vida, falta de entendimento. E aí começou a gritaria, gente. Aí começa a gritaria, as ofensas, né? De classe maior. E aí não tem o que fazer. E aí foi. Aí, gente, isso sempre existiu, né? O homem, às vezes, ele sai muito de casa. Mas antigamente, né? Porque agora eles não saem mais de casa. Eles estão em casa, no celular, é como se eles estivessem na rua. Porque quando não tinha celular, os homens iam para os bares. Agora, agora não, agora eles vão para o celular, né? É como se eles não estivessem em casa, né, gente? Porque eles ficam, hã? Quê? Então, eu acredito que sim. Em casamento existe o amor morto. E aí, essa pessoa, ela começou a se sentir pior ainda e as brigas foram mais constantes, porque daí ele se calou, se silenciou e ela continuou com aquele comportamento terrível, terríveis. E aí não tinha o que fazer. O único jeito foi mesmo cair fora, né? E aí foi o que aconteceu, né, gente? E nós temos então realmente é o que acontece, né, gente? É o que acontece nos casamentos. Aí uma parte não vigia, e às vezes chega a ser dramático, né? Vai,
vai muito longe. As discussões, a mágoa, a tristeza, as pessoas vão se deixando levar, né? E não param para pensar, opa, oi, peraí, alguma coisa está errada. E aí, quando chega nesse ponto de gritaria, de xingamento, eu acho que já não há mais tempo para um diálogo. Eu acredito que não, porque já surgiu o desrespeito, já surgiu o desânimo para os dois lados. Eu acho que acaba, né, gente? Eu acho que acaba. Então, antes disso, vamos vigiar, né? Vamos vigiar, porque tem mulheres que são mesmo terríveis, né? Estão sempre reinando, brigando, xingando, cobrando. Mas tem homens também que às vezes não dá também para suportar, né? Nesse caso aqui, eu sempre falo, ela estragou o casamento, porque ela deixou ele se transformar em outra pessoa, porque ela se transformou primeiro. Então, gente, vamos vigiar. Eu trouxe essa palavra que eu senti no meu coração depois que eu vi uns comentários no meu outro canal. E eu recebi, né, mensagem, né, do outro canal. Então, tem coisas que do outro canal eu trago para cá. Tem conversas que eu trago para cá, para este canal. Por isso eu criei esse canal, né? Para a gente falar sobre chás, sobre tudo que a gente tiver vontade de falar, né? E se vocês também tiverem alguma coisa aí, alguma ideia aí do que vocês querem deixar no vídeo, no comentário, né? Vocês deixam aí no comentário, né? E vamos ver quem está com casamento de amor morto. Tá bom, pessoal? Então era isso. Muito obrigado. Deus abençoe. Compartilhe esse vídeo, gente. Essa dica aqui é maravilhosa. Compartilhe esse vídeo aí com as suas amigas, com seus parentes, para deixar as nossas mãos bem quentinhas, nossa mão bem macia. Tá bom, pessoal? Se inscreva no canal, deixa um like e beijo! Vida longa para todos nós. Tchau, pessoal!